Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mas precisamente aqui no empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou aqui sempre trazendo convidados interessantíssimos para a gente conversar, para a gente conhecer jornada, para a gente conhecer os desafios. E hoje não vai ser diferente, tá? Hoje eu estou com mais uma convidada que veio aqui para conversar com a gente, para poder falar um pouquinho da sua jornada. Ela tem uma vasta experiência, já dei spoiler, né? Ela tem uma vasta experiência dentro do mercado da beleza. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Mas antes da gente de eu anunciar aqui a nossa convidada, bom, vale lembrar que todas as informações que eu trouxe aqui nesse episódio você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a telefone de contato, a e-mail, a Instagram, você vai ter na descrição desse vídeo. Outro recado importante é que se você tiver alguma pergunta para fazer para nossa convidada, você pode aproveitar o chat que está aparecendo aqui do lado, aqui embaixo, dependendo de onde você está acompanhando esse podcast. Aqui embaixo vai ter um chat para que você fique à vontade para poder fazer uma pergunta para ela. Que aí, quando você faz uma pergunta, a gente encaminha essa pergunta para ela para que ela possa responder no momento mais oportuno, né? E, para finalizar, pega esse link desse episódio e compartilha no grupo da família, compartilha no grupo dos amigos, porque eu tenho certeza que o que a nossa convidada tem a trazer para a gente aqui a título de informação pode ser útil para você. E a gente fica muito feliz todas as vezes que a gente tem a oportunidade de trazer uma convidada em que ela entende a importância de ser uma autoridade hoje no digital. Muita gente acha assim, mas meu Deus, eu vou participar de um podcast, só quem participa é gente muito conhecida. Não, esquece isso. Esquece isso literalmente. Sabe por quê? Porque se você tem uma história legal para contar, uma história de empreendedorismo principalmente, você está apto a gravar um podcast em qualquer lugar. E aqui, o que mais nos transforma é ouvir essas pessoas. A gente gosta de conversar de fato, tá certo? E é isso. Esses são os meus recadinhos aqui. Bom, vamos lá. Ela é empreendedora no ramo de salão de beleza e é proprietária do estúdio Glécia Cordeiro. Ela construiu um negócio de sucesso, transformando a autoestima das suas clientes através da beleza e do cuidado personalizado. O nome dela é Glécia Cordeiro. Palmas, senhoras e senhores! Glécia está aqui participando do PES. Gostou Obrigada. da Gostei, apresentação? gostei, gostei, Tá viu? vendo? Que coisa legal. Glécia, primeiro, muito obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Que bom. Fico muito feliz de ser convidada para esse podcast, ser convidada por vocês. Eu já estava ansiosa. Perfeito. Ó, assim, ó, a nossa conversa aqui é uma conversa simples, que você pode ficar à vontade, relaxa, respira fundo, porque de fato a ideia é como se a gente estivesse na calçada de casa, conversando, jogando conversa fora. E aí aqui a gente quer transformar esse ambiente para que você, que já tem bastante experiência dentro da sua área, Sim, possa transformar a pessoa. As pessoas estão começando agora a jornada, não sabem nem o que vai fazer da vida. E às vezes te ouvir falando sobre desafios, transformações, obstáculos, conecta com essa pessoa que tá nos acompanhando. Esse é o objetivo no final das contas, ok? sim. Bom, vamos lá. Para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Glécia Cordeiro? Meu nome é Glécia, já estou no ramo já desde 2017. Comecei no salão de beleza aqui em Fortaleza, né? Eu trabalhava na parte administrativa e eu desde os meus 15, 14 anos sempre gostei do ramo da beleza. Só que minha mãe sempre falava, minha filha, saia desse ramo, seu ramo é ramo de beleza. Eu trabalhava na parte administrativa. E com isso, na semana que eu trabalhando no setor de oficina, né? Só que eu trabalhava no setor administrativo, eu passei em frente a um curso de beleza e me matriculei. Começou daí. Com pouco tempo, no mesmo período que eu trabalhava CLT, né, de segunda a sexta, eu tinha um sábado disponível. Então, eu sempre, para mim, sempre é desafiador. Então, sempre eu ia para um salão de beleza aprender. Eu não ganhava nada, eu só ia mesmo com o intuito de aprender, porque eu acho que tudo que você quer buscar, seu objetivo, é você aprender, independente de se você vai ganhar ou não, né? Porque o que você guarda para você é o conhecimento, né? Então, quando eu comecei lá, eu trabalhava de segunda a sexta e dia de sábado eu ficava num salão de beleza, passava o dia todo, eu amava trabalhar lá. Lavava o cabelo, fazia pouquinha coisa ainda, né? E com isso fui crescendo, fui evoluindo, né? Trabalhei lá 4 anos, foi onde foi a minha experiência maior, que foi lá, foi no Salão da Rivalda, né? Que hoje a gente ainda somos parceiras ainda de trabalho, né? Eu tenho meu salão, ela tem o salão dela.
Mas hoje, aí veio a pandemia. Com a pandemia, né, as coisas ficaram mais difíceis, né? Ela teve uns dias que ela teve que fechar e eu tive que ficar em casa, né? Tentando me virar como eu podia, né? E depois a gente ia ver como ia ficar a nossa situação lá. E com isso, as minhas vizinhas me procuravam para me fazer uma escova, fazer um corte. E eu tinha aquele medo de atender em casa, né? Aquele receio, né? Porque eu tinha medo, né? Eu acho que o medo atrapalha, mas faz parte do nosso processo de crescer, né? Isso eu tenho por mim, né? E com isso eu fui atendendo devagarinho, devagarinho, e as próprias clientes falavam, Glécia, bota um salão aqui. Aqui no nosso bairro não tem um salão bom igual o seu. E o interessante é que são as pessoas que dão esse Isso, incentivo, né? Claro que a gente tem o apoio da família, tudo, mas quando a gente vê as pessoas querendo, pedindo ali, poxa, se tivesse aqui ia ser isso, legal, ia ser bacana, porque, ou seja, era o público já desenhando aquilo para ti, né? isso. Aí com isso eu fui trabalhando lá, trabalhava em casa, ó, tinha pouquinhas coisas, tinha só uma cadeira, um espelho. Comecei com o que eu tinha. Poucas escovas, um secador, e continuava. E quando foi voltando, a pandemia foi passando, eu fiquei trabalhando tanto lá como em casa. Até um dia que eu decidi abrir meu negócio, né. Foi 2017. 2000, nesse 2017 trabalhei lá Ah, sim. até 2019. 19. Isso, foi na época que eu me casei. Foi 2019. Aí em 2020, que a pandemia, né, passou, quando foi 2000, final de 2020 eu abri meu negócio, né? Comecei a atender, meu atendimento já é mais personalizado, eu trabalho com horário marcado, porque tem eu e outras moças, né, outras funcionárias. Comecei só eu no começo, Olha né, só. claro. Ainda ficou quanto tempo sozinha ainda? Eu Mais ou menos. fiquei 2 anos sozinha. Foi mesmo. Isso. E foi período de pandemia também, né? Também, mas foi a época que eu ganhei mais dinheiro. Olha só, isso aí é excelente, né? Mas E engraçado, né? Porque esse período de pandemia foi muito triste para muita gente, mas sim, tem muito empreendedor que sim, se destacou até financeiramente, né? Porque teve a sim. oportunidade de construir aí, diga assim, patrimônio, porque teve a oportunidade de ter um faturamento interessante. Como é que foi esse período para ti, assim? Vamos primeiro falar sobre o período sozinha, que você Sim, trabalhou só. só. Quando é que você enxergou assim que, puxa, eu acho que agora eu preciso de mais alguém para me ajudar? Quando eu comecei a observar que tinha cliente esperando muito na cadeira, né? Eu não tinha tempo mais de cuidar do meu dia a dia assim em casa, né? De conseguir encerrar um pouco mais cedo, né? Tem minha vida pessoal. Então eu comecei a procurar uma pessoa para trabalhar comigo, que conhecesse a área da beleza, né? Fosse minha auxiliar de cabeleireira, que hoje até hoje ela está comigo, Olha só. né? Graças a Deus está dando certo e vai continuar dando. Que bom, legal. Bom, a Glécia está aqui participando do Perspectiva Podcast, para você que está acompanhando a gente aqui, certo? E aí ela está trazendo um pouquinho da experiência dela, o papo que apenas está apenas começando, porque de fato a gente quer conhecer um pouquinho dela, da jornada dela, e aí ela está explicando para a gente aqui. Vale lembrar, se você tiver alguma pergunta, aproveita aqui o chat desse episódio para você ir lá e fazer uma pergunta para ela, caso você tenha alguma curiosidade sobre ela, tá certo? Mas continuando esse nosso bate-papo, então você se tornou, viu que o empreendedorismo em salões de beleza tem sido uma chave para o teu negócio, né? Sim, sim. Com isso, eu comecei com atendimentos pequenos, né? Comecei com escova, com corte. De antemão, não fazia trabalhar, não trabalhava com química ainda, assim, de mecha no meu salão, porque eu tinha um pouco de medo, eu tinha essa insegurança. Mas daí, então, eu fui fazendo curso, né? Fui fazendo curso, me especializando em mechas, para poder entrar nesse ramo. E eu vejo que você hoje é especialista em mechas, né? Sim, Me sim. fala como é que foi essa jornada, depois que você viu assim, ó, mecha a bola da vez, né? Porque o mercado da beleza muda muito, Muda né? muito. Eu não sei de quanto em quanto tempo isso acontece, mas eu já vi muita gente, eu já recebi aqui, inclusive vários Sim, profissionais e profissionais que falaram muito dessa transição, dessa metamorfose na área da beleza, de que uma hora é paleta de cores, é o isso. tom do verão, de não sei o quê. E eu fiquei, cara, tem isso? Isso, tem. Pois é, eu Tem queria sim. saber assim, por que a mecha? A mecha, assim, eu me tornei especialista em mecha porque eu procurei as clientes me procuraram porque não conseguiam procurar em outros salões, né? Diziam que queria procurar algo que destacasse ela, tanto o tom de pele, como o tom pro dia a dia dela, né? Como se ela fosse
fosse usado o dia de tanto para trabalho como em casa, né, e fosse uma coisa mais flexível. Então eu queria fazer algo que pudesse mudar a vida delas tanto profissional como em casa, né, que a gente hoje em dia, a gente que é mulher, a gente não só trabalha, somos mães, né, tem o nosso dia a dia de fazeres em casa. Exatamente. Então, hoje, você é especialista em mechas e hoje você se identifica Sim, muito com sim. essa atividade, né? Porque, de fato, aquilo que as mulheres buscam por aí, né? Sim, para ser um especialista em mecha, hoje, né, no mercado, você tem que entender muito sobre o cabelo, entender muito sobre o fundo de clareamento, para fazer a cor desejada para o cliente, né? Hoje em dia está mais voltado os tons mais quentes, né? O mercado é assim. Tem época que está mais os lourãos, hoje está mais os morenos iluminados, né? Tem muita cliente que era muito lourona, hoje já está mais fechando mais a cor. Isso assim, o universo de louro é assim, o tempo todo mudando, vai e volta. Essa parte de tratamento, os tratamentos capilares, me explica um pouquinho. Você também disponibiliza esse serviço lá no salão? Sim, o tratamento capilar em si, e falo em questão mais do fio do cabelo, né? Tá. Porque até voltado em questão das mechas, né? Eu acho que todo cabelo que tem esse desafio de descolorir tem que ser um cabelo tratado, né? É que eu falo muito para minhas clientes, eu acho que o cabelo tratado não é só no salão, né? Tem que ter o cabelo também tratado em casa. Ela tem um kit de manutenção para ter esse cuidado diário em casa. De vez em quando se tornar ir no salão para poder fazer algum tratamento, para um dia, porque a mulher assim, hoje ela quer estar morena e amanhã ela quer estar loura, né? Então, esse cuidado da manutenção dela em casa, em salão, isso se torna mais fácil para ela. Entendi. Olha aí, ó. Gente, para você que quer conhecer um pouquinho sobre o Estúdio Glécia Cordeiro. Cordeiro, Estúdio Glécia Cordeiro, você pode visitar o Instagram, que esse é o arroba, tá? Estúdio Glécia Cordeiro é o arroba para você ir lá e conhecer. Ela tem uma presença digital ativa muito grande lá no salão e com certeza você vai ter a oportunidade de ver vários trabalhos que ela faz lá, né? Vários clientes que ela já atendeu e eu acho que é uma oportunidade legal para que você possa ir lá e conhecer. Tá? Vamos lá, eu queria falar sobre essa parte do atendimento ao cliente. Como é que funciona? O meu atendimento ao cliente é especial, né? Ele marca comigo o horário, eu já estou lá disponível esperando ele, para ele ver o quanto ele é importante, porque hoje em dia eu penso assim, né? Hoje eu se tornei um empreendedor, né? Eu sou a dona do meu salão. Então, quem é meu patrão hoje é meu cliente, né? Então, eu tenho que fidelizar o meu serviço e o meu horário com ele ali naquele momento. Entendi. Então ter ali aquele horário reservado para Reservado para ele, para eles. poder ele ter, ela poder fazer o atendimento dela. Já aconteceu de alguma coisa mudar durante o procedimento, por exemplo, ela veio fazer uma coisa e de repente vai ter que fazer outra. Só que tu tem um horário marcado. Acontece muito esse choque Sim. assim, porque no tempo acaba extrapolando, né? Sim, sim, porque o serviço do salão tem serviços que são longos e tem serviços que são curtos, mas hoje, por eu ter as meninas, né, eu consigo fazer esse serviço se a caso a cliente queira fazer uma mecha ou um tratamento a mais, né, eu consigo conciliar esse tempo. Entendi. Porque assim, a dona Valéria, quando vai de salão, ela sai de manhã, ela chega no final da tarde. Ela passa muito tempo lá no salão fazendo um monte de coisa. Dona Valéria, acho que foi a que lhe atendeu, que estava aqui agora há pouco, passou pela Sim, gente. sim, sim. E aí, demora mesmo esse negócio, porque. Demora, demora, que é cabelo, é unha, É, é né? cílios, é vários serviços no nosso salão. Pois é, aí lá vocês têm todos esses serviços, Temos, né? temos sim. Legal. Me fala um pouquinho desses serviços que você tem lá, além do trabalho, do serviço de mecha, quais são os outros? Antes a gente começou a trabalhar só com serviços de cabelo, né? Só cabelo. Hoje a gente trabalha com cílios, com alongamentos, que é o serviço mais buscado hoje em dia no mercado. Hoje o nosso salão é bem mais completo. Entendi. Onde é que a gente pode encontrar o salão? Qual é o endereço? Esse salão se localiza na Rua das Acácias, 711, Arianópolis, Calcaia. Ok, é perfeito. Eu fiquei muito feliz, né, quando a gente estava fazendo essa busca de assim, vamos trazer uma profissional. Toda semana a gente quer trazer uma profissional na área da beleza. E assim, ó, a gente olha muito Instagram. Porque você sabe que Sim, tem uma sim. concorrência muito grande. E a gente tem uns que a gente olha a dedo assim, ó. Puxa, isso aqui tem um trabalho legal. Acho que vale a pena bater esse papo com ela, Sim. apresentar esse trabalho. Até porque esse universo aqui é um universo, assim, não é para todos, é para quem realmente. Você acredita que a gente fez esse mesmo convite que a gente fez para você, a gente fez para outros profissionais em outros momentos. E elas têm vergonha, não fala. Como é que você vê esse posicionamento de empreendedora, como empreendedora mesmo?
sobre esse universo, porque às vezes é uma tremenda de uma oportunidade de você poder falar do teu negócio. Às vezes a tua cliente quer te ver, quer te conhecer. Olha, aquele salão, embora ela já te veja no Sim, Instagram, sim. mas ela quer te ver falando, conversando, se posicionando. Como é que você vê isso? É desafiador, né? Como você falou, recebi o convite, fico com medo, né? Claro, a gente fica nervosa. Eu fiquei com ansiedade ontem, mas assim, só para vir mesmo. Mas eu pedi calma, eu disse, não, eu vou falar o que eu conheço, o que eu faço, o meu dia a dia, o que aconteceu comigo. E as minhas clientes também sabem da minha história, né? Tanto do começo como agora. Né? Então, eu vi o podcast como algo de valor meu, né? Porque era algo que poderia agregar também no meu conjunto Essa de comunicação. trabalho, de trabalho, né? No marketing, né? Que também entra também nisso, né? Exatamente. E eu achei bem interessante da gente falar um pouco sobre mim, né? Que algumas clientes me conhecem, mas tem outras que são clientes novas, né? E já me vê agora, né? Tenho clientes desde o começo e também tenho clientes que estão fazendo agora. Então tem muita gente que não sabe da minha história do E, começo. e sabe o que é legal? Ó? Que todas as pessoas que participam aqui com a gente é unânime. Quando a gente posta esse material, não só no YouTube, mas quando vai para o Instagram também, né? Os dois. Elas compartilham. Poxa, eu faço tanta coisa lá, eu não tenho essa quantidade de compartilhamento, que as pessoas pensam o seguinte: olha, a minha profissional que cuida do meu cabelo, ela sai compartilhando Sim, com Deus sim. e o mundo. E aí isso aí é um gatilho, né, que a gente fica se perguntando: poxa, olha que legal, efeito colateral. As pessoas têm mais o prazer de compartilhar quando vê, assim. Eu tenho certeza que vai acontecer o mesmo com você. Sim, E já sim. aconteceu com outros profissionais. A gente vai ver um monte de gente curtindo, compartilhando. Olha só, isso é sinônimo de que a profissional faz um excelente trabalho. Não é à toa que as próprias clientes dela indicam ela para outros. Ah, olha a minha amiga, olha, ela sai compartilhando. Sim, é Isso é verdade. que é legal. E a gente tem o maior prazer de fazer isso porque a gente vê a interação no Instagram, nas demais redes, e isso torna tanto o profissional com muito mais autoridade e se posicionando melhor. E isso é que é muito, muito válido, que a gente enxerga muito. Vamos lá, eu queria falar sobre essa questão de equipamentos e produtos profissionais. Como é que Sim. funciona? Lá no meu salão, eu sempre procuro trabalhar com linhas melhores, né? Do meu dia a dia, assim, trabalhar com linhas profissionais, né? Que as clientes procuram muito, que agrega no serviço, que agrega no meu serviço questão de valor, né? Então, eu procuro mais trabalhar com linhas profissionais, né? Que elas conheçam, mercado Avela, L'Oréal, né? Linhas mais premium, Perfeito, né? legal. Isso é interessante até para quem está acompanhando a gente saber de que esses materiais para salões que trabalham com vários procedimentos estéticos, digamos assim, né? No cabelo principalmente, que é a tua área, precisa trabalhar com produtos de qualidade. Mano, Não é à toa que a gente sempre inclui essa pergunta para ouvir da profissional exatamente o que é que ela disponibiliza lá para as mulheres que buscam um procedimento de cabelo, de unha, de cílio também, né? sim, Você tem também. essa Sempre, especialidade lá, né? sim. Tem. Perfeito. Vamos lá, eu queria falar então, agora sobre as estratégias de marketing do salão. Eu sei que Hum. você tem uma presença digital bem ativa, mas como é que funciona a tua rotina lá? Como é que funciona? Assim, é difícil, desafiador, porque a gente trabalha e tá ali no Instagram, no celular, família, mas eu sempre consigo trabalhar dentro do Instagram. É você mesmo que faz todo o processo? Você tem alguém? Como é que funciona? Tenho as meninas, né? Elas fazem, né, quando eu peço, mas eu tenho uma menina que trabalha no marketing também comigo, que também me auxilia. Quando eu não tenho tempo, eu sempre procuro. Ela vem, me visita no meu salão, faz, né? E acaba divulgando o meu serviço também. Isso Perfeito. é algo que puxa no Instagram, né? A cliente vê, visualiza e chama atenção. E quando chega no meu salão, eu conquisto ali no. Perfeito. Vendedor, então, É, é você. sou eu mesma. Opa, que legal. Como é que é a tua presença no Google? Vocês têm perfil no Google lá? Temos Legal. sim. Também eu tenho muita procura no Google. É Você mesmo? acredita? Legal. Sempre quando é cliente nova, sempre quando me procura no meu salão, eu digo, quem foi que me indicou a você? Eu sempre procuro. Se pergunta, Sempre né? pergunto. Não, vim no Instagram, vim pelo Google. Ah, botei no Google salão em Perto de mim. Calcaia. Ela disse que apareceu logo o meu. Então eu já Olha entendo que eu só. sou o destaque ali Com certeza. Se tá na minha aparecendo, área, né? como se você está aparecendo com frequência, com certeza, Sim, né? sim. Então, essa é a grande importância de ter aí tá inserido dentro dessas ferramentas do digital, porque de fato elas que impulsionam os negócios, né? Imagine só para quem tem uma agência que cuida de tudo isso, prepara os criativos, prepara os vídeos, cuida do processo de otimização, que tudo isso são coisas que se fazem necessárias
frequentemente. Quando a Sim, gente diz frequentemente, toda semana ter uma coisa nova ali ajuda muito o profissional, o negócio a se destacar ainda sim. mais. Como é que funciona lá a tua agenda? Você falou que trabalha sobre hora marcada, mas então só hora marcada não? Ou se alguém te chegar a procurar assim sem hora marcada, como é que funciona? Eu não dispenso cliente, né? Eu trabalho com hora marcada, mas eu não dispenso cliente, Tá certa. né? Então, o horário marcado é mais comigo, né? Pelo WhatsApp ou Instagram. E se caso aparecer alguém na hora e eu não conseguir atender, eu sempre deixo agendado no decorrer da semana, né? Mas faço o atendimento pré, mostro o que vai ser utilizado, o que vai fazer, mas eu não deixo a cliente embora sem agendar, Legal. né? Queria que você falasse agora dos principais desafios que você enfrentou até você concretizar o teu salão. A gente sabe que nem todo empreendedor, ele é assim, ó, vai dar certo e deu. Não é assim, tem muitas coisas que acontecem. No teu caso, eu acredito que não foi diferente. Eu queria que você falasse pra gente algumas das experiências que você teve ao longo da tua jornada. Ah, Que foi desafiador. desafiador, eu acho que o medo, né? Essa parte do medo da gente arriscar é o que trava a gente. Se a gente não botar as caras para fazer, não vai não, vai não. Então eu comecei com o que eu tinha. Minha mãe sempre falou: você tem um secador e uma escova na mão, você pode trabalhar onde você quiser. Isso no meu salão já, né? Então eu acho que os desafios, eu acho que é o medo mesmo. Eu acho que o principal desafiador mesmo é o medo, porque o dinheiro é consequência do seu trabalho, né? Se você trabalha bem, né? Isso, com o tempo o retorno vai vir, né? Isso é muito legal. Sim. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Glésia Cordeiro, certo? Ela está participando aqui com a gente, ó, vou deixar mais uma vez o arroba, estúdio Glésia Cordeiro, para você ir lá e visitar o Instagram dela e ver como ela tem uma presença digital ativa para você conhecer e de repente marcar um horário lá para fazer uma mecha. As mulheres estão buscando um salão para fazer mecha, pronto, encontrou. Cílio é aquele. Para fazer cílio também aproveita, unha. Então, você está aí na região da Calcaia, É, né? isso. Procura ela, pesquisa no Google, pronto, você vai encontrar ela. Não querendo, liga para ela, ou tem lá. Qual é o número lá de atendimento que as mulheres podem te encontrar? WhatsApp, na bio, Na né? bio tem lá o número, né? Fica Pronto. assim. E na descrição desse vídeo também você vai encontrar o número de WhatsApp para você poder marcar a mulherada que estiver precisando dar um trato no visual. Tá chegando o final de semana. Acho que esse é o Isso, momento perfeito. Final de semana tem, ó, casamento, as mulheres em si. verdade. Tem delas que vai até Festa. casar, vai para festa, vai, não precisa nem para esses grandes eventos não. Vai sair no final de semana com a família e tal. Claro, tem que dar um trato no visual. Então aproveita e procura ela, marca aí um horário para ela poder cuidar do seu visual, que eu tenho certeza que ela vai fazer isso com muito carinho, tá certo? É isso mesmo? Isso, com Top. certeza. Então vamos lá. Continuando esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas tendências de mercado. Isso é uma Aham. pergunta muito comum que eu faço aqui. A gente sabe que ao longo do ano muita coisa acontece, muita coisa muda. Como é que você fica sabendo das novidades no mercado? A gente sempre tenta acompanhar um profissional X, né? Que se Que destaca. se destaca. A gente aqui, eu creio assim, a gente do Ceará, né? A gente sempre procura um profissional em destaque que a gente se baseie o nosso serviço com ele, né? Hoje está na tendência a técnica da Virgínia, né? Então a gente sempre procura se atualizar em curso, né? Técnica da Da Virgínia. Virgínia, Como é que né? é? É esse louro assim mais claro, e em cima coloca mesh, e isso a gente tem que sempre estar aprimorando nosso conhecimento para fazer. A pessoa chega lá no meu salão e diz, Gleice, eu quero fazer a Técnica da Virgínia. Virgínia. Aí você sim. E isso a gente faz sim, Aí isso. deixa eu te perguntar, mas quando é que você sabe que um negócio está funcionando? Assim, que uma técnica dessa está funcionando? Quando tem muita busca. Muita, As redes sociais, isso entendi. mesmo. Muito comentário. Muito Olha, vocês comentário. viram como é que a Virgínia. As clientes já mandam para mim assim, Gleice, tu faz isso aqui, tu faz isso aqui no Olha, meu, tu acha que meu cabelo dá certo? é mesmo. É Olha, tá isso. vendo? Isso aí é interessante, né? É. E se não der certo, a gente consegue fazer de uma forma que fique legal para cliente também, Entendi. né? Muito interessante. Gostei E- dessa aí. Bem interessante. Então, quer dizer que elas veem as influencers E as fazendo, influências. os profissionais de salão fazendo, aí ela encaminha para ti, olha, tu faz igual. É assim que elas Isso, fazem contigo. isso. Que legal. Tanto a técnica da Virginia como esses tons mais castanho, que estão muito em alta, né? Esses tons acobreados, que também elas buscam muito, que é o que está no mercado hoje em dia, Legal. essas tendências. E assim, claro que além dessas tendências desses profissionais
tem essas técnicas bem diferentes, assim, de fazer cabelo, né, e Sim, tal. A gente sabe também que Fortaleza cedia um evento desse que fala sobre esse tema anualmente, né, onde que ela sim, reúne sim. Nesses é, workshops, né? Sempre os tem. workshops, né, que eles vêm com tendências de máquina de secar, de não sei o quê, Isso. e um monte de coisa, e isso também agrega muito, né? Sim, sim. O serviço em questão da gente ir para esses cursos, para a gente aprimorar nosso conhecimento, é sempre bom. Porque a gente sempre entrega o resultado eficaz para o nosso cliente. Legal, muito interessante. Eu acho super válido essa parte do conhecimento, porque aí o cliente fica ciente de que, ó, a minha profissional Nada, né? né, é atualizada, ela conhece, ela está buscando, Sim, e essa tendência precisa ser muito comum na vida de quem trabalha com a estética, com beleza propriamente dita. Deixa eu te perguntar outra coisa. É, assim, antes de eu te fazer essa pergunta, tá. divulga mais uma vez aí o teu Instagram para as pessoas conhecerem. Instagram Estúdio Glécia Cordeiro. Estúdio Glécio Glécia Cordeiro para Cordeiro. você poder ir lá e conhecer. Aí deixa eu te perguntar, assim, tem muita gente que está acompanhando a gente aqui e muitas dessas pessoas às vezes se perguntam, poxa, eu queria que alguém da minha mesma área me desse um conselho. Eu estou muito perdida, estou querendo empreender. Que conselho você daria? Aí eu queria que tu respondesse esse conselho agora olhando para esta lente, Na área da beleza? na área da beleza. Você que está entrando na área da beleza, você tem que amar o que você faz, né? Porque você vai cuidar do cliente, da outra pessoa, né? Então, isso é desafiador para você. Então, não desista. Porque isso é só focar que dá certo. Legal. Por isso que é sempre bom a gente ter esse tipo de comunicação para que a gente possa passar para ela, porque de repente é isso que ela gostaria de ouvir. Você Sim, tem mais de 7 anos no mercado aí, sim, atuando na área da beleza, e a gente sabe que isso, de certa forma, alguma coisa que sai de você ajuda ela a se destacar, ajuda ela a clarear a cabeça dela nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre os procedimentos que você tem, você considera hoje que você tem a equipe perfeita e sim. por quê? Eu tenho a equipe perfeita, sim, né? Porque tenho duas funcionárias que trabalham na parte de cílios, né? Duas não, tenho três. Tenho duas que trabalham com alongamento e a outra trabalha com cílios e manicure, que ela também faz dois serviços. E tem minha funcionária que trabalha com o cabelo juntamente comigo, só que ela é mais prática, mais em alisamento. Eu fico mais na parte das mechas com ela, né? Ela me auxilia, mas questão dos alisamentos é mais com ela, o serviço. Entendi. Então hoje você considera hoje que você tem a equipe perfeita. Tenho meu serviço. Hoje está bem mais completo comparado a 5 anos atrás. O que eu fazia hoje eu faço mais serviço, sim. Com certeza. Aí, assim, cada procedimento desse tem um período, né? Tem um Isso, tem um tempo. tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre do tempo de cada procedimento. Né? No caso das mechas, quanto tempo leva? Assim, a mulher decide. Ah, Claro que depende muito do tipo de cabelo que ela tem, mas diga assim, um tipo de cabelo que demoraria muito, por exemplo. o- dependendo do serviço, né, do cabelo, é uma média de 6 a 8 horas ao dia, as mechas. É É, 8 horas ao dia, então ela é, chega meio-dia, só sai à noite, na hora do não, evento. geralmente eu marco pela manhã, né? Eu marco Ah, tá. às 9 da manhã e ela sai umas 6, 7 da noite. O serviço, Perfeito. sim. Porque tem produto aplicado no cabelo. Porque é a descoloração, aí vai produto para tratar o cabelo, né, para não danificar o Não fio, tem como né? ser mais rápido, não. Sei não, É mesmo. sei não. Seria muito bom se tivesse. No Tem caso do técnica, alisamento. hoje em dia tem técnicas mais rápidas, mas depende muito qual a técnica que o cliente vai desejar na hora ali, no momento. Mas do alisamento também, ao mesmo tempo, não. Não, não, os alisamentos é mais rápido, uns 3, 4 horas. Assim mesmo, dá vontade de ter. Sim, mas Porque quando eu vou no salão meio, né, homem, né, vai, 10, 15 minutos. Ou é 10, não sei. porque é só um corte, É né? só um corte, é. Isso. Lá também acho que aparece também quem corre, quem quer Sim, cortar, né? sim, sim. Tem serviços que são curtos, né? Que são cortes, tratamentos, é 1 hora. Dependendo, porque a cliente está lá, né? Vou fazer só um corte. Aí, acho que eu vou hidratar, acho que eu vou fazer minha mão. Aí isso vai se estendendo. Aí se estende e pronto, vai a manhã inteira, Isso, um dia inteiro isso. fazendo. E isso é algo até bom para elas, porque para elas é uma terapia estar no salão, né? Tira aquela rotina dela de casa. É Ela vai pro verdade. salão, vai relaxar, vai conversar, falar do dia a dia dela, e a gente tá ali para ouvir ela. Olha só, que legal. Essa experiência é bem Sim, diferente, né? sim, Para sim, quem de repente vai para um salão que busca essa oportunidade de conversar com pessoas sim, diferentes, sim. histórias diferentes. Muitas histórias diferentes.
Por exemplo, me contem uma história diferente. Não precisa divulgar o nome da pessoa, Tá. claro que você não vai nem lembrar, né? Mas o nome dela. Mas fala uma história que você ouviu por aí que, poxa, ela falou isso. De algo bom? Já, também. De algo melhor, né? Sim, sim. Já chegou assim a cliente dizer para mim que tá grávida, né? Eu sabia de primeira, né? Ela de me comunicar, porque eu tenho cuidado com o cabelo, né? Então ela, Glécia, um negócio para te contar. Tô grávida, mas não conta para ninguém. Vou casar, né? Eu recebo muitas notícias boas, também notícias tristes, mas a gente vai Entendi. conversando no dia a dia ali com o cliente, né? Para ele ficar bem tranquilo ali. Que legal. Olha só, interessante. Para você que está acompanhando aqui o Perspectivo Podcast, estou aqui com a Clécia Glécia Cordeiro. Cordeiro, tablet que fez a gentileza de apagar tudo aqui. E ela está aqui conversando com a gente, trazendo aqui um pouquinho da sua vivência, das suas histórias, né? Os desafios, né, que ela enfrentou, né, para chegar num nível Sim, que ela está hoje, já atender aí vários clientes, trabalha sobre agendamento. Claro que ela não dispensa a cliente que está buscando ali um serviço que não estava agendado, ela procura te direcionar, essa é a verdade, tá certo? Mais uma vez, o Instagram você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. E se você tem alguma pergunta para fazer para ela, aproveita então esse episódio, né, que está aparecendo aqui embaixo, o chat. Faz uma pergunta para ela que a gente encaminha para ela e ela vai lá aproveitar o Instagram e faz aí e responde a tua pergunta, tá certo? Vai ser para ela, vai ser um maior prazer sim. estar conversando com as clientes, coisa que ela já faz aí no dia a dia. Vamos lá, eu queria continuar conversando contigo para saber, conhecer um pouquinho mais. Antes da gente falar, eu queria que você repetisse o endereço. O endereço lá do salão é Rua das Acácias, 711, Arianópolis, Calcaia. Calcaia. Então, quem estiver ali na Redondeza próximo, Calcaia. aproveita para ir lá conhecer um pouquinho ir lá e fazer um procedimento, né? Por que não? Vamos lá. Eu falei agora há pouco que a gente conhece esses eventos que acontecem aqui em Fortaleza, sobre essas tendências, né? Inclusive acontece até no centro de eventos. E a gente observa que, além dos equipamentos, tem outros equipamentos muito sofisticados que eles trazem também como uma solução de problemas. E, inclusive, vem até alguns profissionais trazendo técnicas também. E a gente sabe que é interessante que a profissional esteja inserido. E como você tem equipe, eu imagino que isso se aplica para todas. Quando tem um evento desse, você vai com a turma toda, como é que funciona? Ou sim, a gente quando tem um evento assim no shopping, né, ou então a Feira da Beleza, eles sempre trazem novidade de uma chapinha mais quente, que pode acelerar o processo ali da química, né, um pó descolorante que abre em pouco tempo, né, e isso a gente vai se atualizando no nosso dia a dia ali no salão. Né, também técnicas mais rápidas e mestres, né, dependendo do procedimento que for executar ali no dia a dia do salão, né, produtos de beleza, né, que é o pro alisamento, procurar trabalhar em menos tempo também, questão do produto, né? Ficar em menos tempo no cabelo do cliente, para ele também não passar o dia todo no salão. E essas são as tendências em questão do mercado, sempre está se atualizando. Como escova não, secadores, né? As chapinhas, que são materiais que a gente usa no salão, no dia a dia. No dia a dia, né? Sim, Interessante. as chapinhas antigamente era mais demorada, né? Hoje em dia as chapinhas hoje são mais atualizadas, né? Entendi. E aí, gente, o que é que vocês estão achando? Essa conversa aqui com ela está rendendo muito e a gente fica muito feliz, né, quando a gente tem aqui uma profissional que fala com autoridade, com precisão do serviço que ela aplica, né? E eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados aqui, que é sobre essa questão, assim, você teve a oportunidade de alguém da nossa produção te procurar para gravar Sim, o podcast. Qual foi a tua reação? eu fiquei assustada. Foi mesmo. Aí eu falei logo pro meu esposo. Aí ele, vá, você tem medo não, você não abriu seu salão, então você vá, que isso é bom para você. Exatamente. E o legal é porque essa abordagem acontece pelo Instagram, aí você tem a oportunidade de ver quem participou. Tem alguém lá que tu conhece, que tu já viu Sim, sim, por sim. exemplo? A Rayane, ela Rayane, tem uma ótica. a Rayane, acho que eu lembro, não sei se eu lembro, eu já vi tanta gente É, aqui. A Rayane, quem mais? Mais alguém que tu conhece? Que teve lá? Não, já teve aqui, aliás, eu conheço algumas pessoas que vieram, mas não conheço pessoalmente. pessoalmente. Conheço assim em de redes sociais, né? Instagram. Entendi. Legal. Bom, a gente está tendo a oportunidade de te convidar aqui para falar um pouquinho da tua experiência. A gente considera isso crucial para a gente poder apresentar teu momento, eternizar esse momento, principalmente, porque o que a gente mais gosta é de eternizar, é saber que a gente vai ter esse episódio aqui
Pode passar 5, 10 anos, você vai olhar para trás e É olha, verdade. quando eu tinha 5 anos, quando eu estava com 7 anos com o meu salão, e olhar para cá 10 anos depois e olha aqui como é que foi, olha como é que eu era e como é que eu estou hoje. Claro que daqui a Isso. 10 anos todo mundo pensa no processo de crescimento, né? Crescimento, é. E aí acredito que isso vai servir muito. A gente já teve alguns profissionais aqui, que disse assim, cara, esse episódio vai ficar rodando direto lá no meu salão, na TV que eu vou colocar, para expor lá, que é para as pessoas saberem quem sou eu, para elas comentarem, para elas tirarem um print de um vídeo, de um determinado vídeo desse, e isso é que é legal. Isso é que deixa assim, o legado, né? De tudo que. Aí até para mostrar para os filhos no Sim, futuro, né? Olha, isso aqui foi. Tinha 7 anos, meu salão foi convidado um dia a gravar um podcast. E eu espero que essa seja a primeira de várias de aqui, várias, com para a gente certeza. poder conversar sempre quando tiver uma novidade lá no Sim, salão. A gente sim. vai ter o maior prazer de convidar. Valéria, eu trouxe um novo procedimento aqui, eu queria falar sobre ele no podcast. Aí eu queria levar uma cliente. Traz a cliente, vem aqui para ela falar da É bom. experiência, como foi. Eu acho que isso vai agregar demais, Sim, ainda sim. mais, né? Com certeza. Bom, é o seguinte, a gente está chegando aqui nos momentos finais do nosso episódio e eu queria te pedir o seguinte: eu queria que você deixasse uma mensagem final, é, justamente para as pessoas, né? Que fazem parte da tua rotina, do teu dia a dia. Eu tenho certeza que todas elas te apoiaram. Você citou aí o Sim. marido, e aí de repente a família também. A gente quer tornar isso aqui uma oportunidade única. E para isso, eu acho que vale a pena você agora agradecer todas as pessoas que te apoiam e te apoiaram durante toda essa jornada. E nesse momento eu queria que você falasse olhando para a câmera. Eu quero agradecer pela minha família, que sempre me apoiou, minha mãe, né, minhas irmãs, o salão que eu trabalhei muito tempo, né, porque foi onde eu aprendi tudo, que foi a prática, né, a experiência ali no dia a dia do salão. E eu sei que minhas funcionárias, né, elas se espelham muito em mim, né, e de eu passar essa segurança para elas no dia a dia, né. Às vezes ela até fala: Não, Glécia, eu não tenho coragem não, você tem coragem", mas às vezes eu nem tenho, né. Então sempre procuro, só ir e tentar, que vai dar certo. A gente bota Deus na frente que vai dar certo. Tem que procurar. Se não der certo, eu pelo menos tentei, né? Mas desistir jamais. Perfeito, palavras dela. Bom, Bom, eu fico feliz demais quando você tem a oportunidade, vê que tem muita gente que é grato, né? E você é sim, grata também a essas sim, pessoas sim, que estiveram e estão do teu lado durante toda essa jornada, que você pode contar, né? Durante a tua existência. E eu quero agradecer demais a gentileza de você ter dedicado um tempinho. Eu sei que para uma profissional como você, o teu tempo é corridíssimo, sim, né? A gente sabe disso. sim, sim. Mas você ter dedicado aqui esse tempinho para vir aqui falar um pouquinho da tua jornada, contar um pouquinho da tua história, para a gente valeu demais, tá certo? Tá certo. Bom, e para você que está acompanhando a gente, assim, antes de eu finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi dito aqui? Sim, Por favor. sim. Eu acho que. Não acho, não, eu tenho certeza, né? Que você que trabalha na área, eu que trabalho na área da beleza, que eu queria ter dito antes, mas eu acho que eu entrego para minhas clientes é o amor do meu serviço. Né. Eu acho que tudo que eu faço é com amor, eu não mido tempo, esforço. Eu tenho minha filha bebezinha, né, e elas verem isso no meu dia a dia. Eu tenho um bebê, eu voltei a trabalhar com 1 mês de vida a minha bebê. E isso foi desafiador para mim, nem elas mesmas acreditaram. Mas por quê? Porque eu não queria deixar elas, de lado, minhas clientes, né, que sempre me procuraram. Então eu acho que o que eu faço, a consequência do meu fruto do meu trabalho é o meu amor que é depositado no meu trabalho, que para mim é um prazer trabalhar. É uma profissão que eu amo de paixão. Olha só, que bonito. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Bom, e para você que está acompanhando a gente aí, gostou desse episódio? Não esquece, tá? Pega esse link, compartilha no grupo da família. Sabe aquela tua prima, tua sobrinha, a tua filha? Precisa se espelhar nela. Então, ó, compartilha esse link para ela, no grupo da família, no grupo das amigas, né? E veja a qualidade das profissionais hoje, a que nível chegamos. E aqui a gente está diante de uma profissional que vem se destacando a cada ano. A cada ano a gente está vendo que ela vem se destacando. Ela está mais de 7 anos no mercado e faz isso por amor. Fechado? Bom, o Instagram eu já deixei aqui na descrição desse vídeo. Perguntas para ela. Aproveita também esse chat aqui, tá certo? E eu volto num próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.